Agora a gente vai falar da mosca dos chifres dos bovinos. Então, ela é um parasita relativamente novo no país, aqui no Brasil. Ela veio com a importação dos bovinos para reprodução e melhoramento genético aqui do país, mais ou menos nos anos 70. Então, ela não é natural daqui. Ela chama Hematobia irritans. Ela também é hematófaga, então, como carrapato, ela suga o sangue do bovino. E cada picada que ela dá no animal causa dor. Então, ali fica um lugar muito irritado e causa irritação no bovino. Então, esse animal, ele pode ficar incomodado a ponto de, por exemplo, parar de comer. E aí causa danos e prejuízos para o produtor, tá bom? Essas moscas, elas preferem os animais taurinos. Então, os taurinos, lembra que eu falei na primeira aula de bovinos? Que os taurinos são bois que vieram da Europa. Então, diferente dos zebuínos, elas preferem esses animais, os taurinos, tá bom? Machos que não foram castrados, então a gente chama esses animais, os machos que não foram castrados, de touros. Os touros, eles são mais suscetíveis, eles sofrem mais com esse tipo de mosca. Por quê? Porque eles suam e aí tem um odor característico por causa da testosterona, dos hormônios que esse animal tem. Então, ele atrai mais moscas, tá? E elas permanecem quase que 24 horas ao redor do boi, picando ele durante todo o dia e toda a noite. Elas só saem de perto do boi para se reproduzir, tá? E como isso acontece? Vamos ver o ciclo da mosca dos chifres agora. O ciclo é assim: a mosca, ela fica geralmente em lugares que o boi não consegue dispersar, que ele não consegue emanar com o rabo e nem com a cabeça. Elas ficam geralmente aqui, tá? No dorso do animal, na cabeça do animal, nas patas e na barriga. Então, ele fica infestado de moscas aqui, as moscas ficam picando ele praticamente o dia todo, e elas só saem de perto quando o animal defeca, e aí elas vão nas fezes do animal e colocam seus ovos, tá? Então, elas saem daqui, da onde elas estiverem, e aí viu que o animal fez as fezes ali, elas vão, colocam seus ovos e aí voltam para se alimentar no animal. Então, é assim, depois que elas botam os ovos aqui nas fezes do animal, esses ovos eclodem depois de 24 horas e viram as larvas, tá? Essas larvas ficam no ambiente, tá? Podem ficar por aqui, na pastagem e tudo mais, ou mesmo nas fezes do animal durante esse tempo, por mais ou menos uns 4 ou 5 dias, tá bom? E aí essas larvas viram pupas, tá? As larvas viram pupas que virão daqui uns 4, mais ou menos 5 ou 6 dias, que vão vir a ser os adultos que vão colonizar novamente o boi. Então a mosca bota aqui, o ovo eclode, vira larva, depois vira pupa, a pupa se torna adulto e vai se alimentar do boi. Tá bom? Então, esse é o ciclo. Ele precisa diretamente das fezes do animal, tá? Essa mosca, ela pode causar também outros tipos de doença, como também o anaplasma e o trypanosomose, tá bom? Anaplasmose e trypanosomose. São outras doenças que essa mosca pode estar infectada e passar para o animal. A mosca do Berne, como eu disse na aula passada, ela põe os seus ovos dentro da mosca dos chifres. Lembra que eu falei que a mosca do Berne no ar encontrava a mosca do chifre e aí colocava os seus ovos dentro dessa mosca dos chifres e aí ela poderia infestar o animal também com bernes. Então, a mosca do chifre também pode fazer com que o animal tenha berne se ela estiver infectada com os ovos da mosca do berne, tá bom? O ciclo eu já falei. O controle. Como é o controle? É o uso de medicação. Como carrapato, o uso tópico. Então, o uso por ON, que é o uso tópico de medicação contra esse inseto. Também pode-se usar brincos, que aí colocam na orelha do boi, um brinco que tem o princípio ativo da medicação, que vai fazer com que as moscas fiquem afastadas, tá? Ou também pode-se colocar no ambiente que o animal vive,
armadilhas, que são locais que eles colocam algum princípio ativo, que a mosca vai pra lá e aí ela fica naquele lugar e ela é morta, tá? O uso também indevido desses inseticidas pode causar resistência ou pode fazer com que haja resíduo na carne ou no leite do animal. Então, o carrapato e a mosca dos chifres fazem com que o produtor tenha perdas econômicas por causa disso. Às vezes o animal fica tão incomodado com a grande infestação que ele tem desses parasitas que ele para de comer, que ele tem anemia, que ele não produza leite, e aí vem a perda econômica para o produtor. E é tão importante assim no nosso país, já que ele é quente e úmido, que é fácil a reprodução desses parasitas, com que haja o combate. É muito importante para o produtor combater, então ele tem que pensar o melhor modo para fazer isso na sua propriedade, tá? Então, como sempre, no final de toda a aula, lá na página 55, a gente tem 3 perguntas, que são os exercícios do final da aula, tá? Para vocês responderem. E qualquer dúvida eu tô à disposição, tá bom? Podem me perguntar, fiquem tranquilos. E até a próxima aula.